Boa noite. Como que vocês estão? Tá bem? Então, dê um alô aí para a pessoa do teu lado. Abençoa a vida dela. Fala para ela, se faz aquela cara de profeta, fala assim: Deus tem grandes coisas para sua vida nessa noite. É isso aí, Deus quer fazer, Deus quer falar. Você que está nos visitando, muito bem-vindo. Como já foi dito aqui, meu nome é Ariel, sou pastor da igreja e eu estou muito feliz de receber você, junto com toda a nossa equipe, com toda a nossa família. E cadê a família? Sei! Rapaz, a galera tá tomando um cafezinho, né? Ei, coisa boa, como é bom a gente estar aqui, gente, adorando o Senhor, tendo esse tempo maravilhoso na presença dEle. É tudo a respeito de quem? É dEle, é tudo a respeito dEle, para a glória dEle. Gente, quero entrar na mensagem de hoje aqui. E hoje a gente vai estar terminando a primeira parte da nossa série Desintoxicando a Alma. Então a gente vai estar entrando a última mensagem da primeira parte, que a nossa primeira parte foi finanças tóxicas, e a gente vai estar entrando em outras coisas tóxicas da nossa vida, que Deus ele quer eliminar, quer tirar, quer limpar, para que a gente consiga viver o que Ele tem para nós. Na primeira mensagem, na introdução dessa série, eu dei o testemunho do pastor Greg Groeschel, que ele fala o seguinte, ele fala que durante até os 17 anos de idade dele, 18 anos, ele vivia dentro da casa dele, com os pais dele, e era normal, natural, eles fumarem dentro de casa. E ele nunca percebeu nada, nunca sentiu nada. Até que ele saiu para a faculdade, quando ele volta da faculdade, ele chega em casa depois de passar alguns meses fora, uns 6 meses fora, e quando ele abre a porta da casa dele, aquela fumaça que ele nunca tinha reparado, que ele nunca tinha visto, mas sempre esteve lá, aquela fumaça de cigarro vem como se fosse um tapa na cara dele. E então ele percebeu quão tóxico era aquele lugar. E é isso que Deus está fazendo com as nossas vidas. Eu creio que Deus está trazendo para a gente, alertando a gente, abrindo os nossos olhos para aquelas coisas tóxicas que a gente não via. Porque às vezes a gente está vivendo, está fazendo, está no meio, mas a gente não percebe. A gente só percebe quando é exposto para a gente. É igual um ponto cego. Sabe o ponto cego no carro? Você está lá dirigindo e de repente vem o pastor de moto do lado do teu carro. E você não vê o pastor de moto, tá ligado? Porque está no ponto cego. Daí você entra com o carro em cima do pastor, quase mata o pastor. Então, o ponto cego. Existe isso daí na nossa vida também, espiritual. Existem coisas que nós fazemos, nós vivemos, e que é necessário um irmão do nosso lado, é necessário uma irmã do nosso lado, para que aponte isso para nós. Para que, sabe, dê aquele cutucão, aí dá um cutucão na pessoa do teu lado, fala aí, eu estou aqui para te cutucar. Você está mesmo? Porque a vivência em família é esse cutucão. Sabe essas mensagens que a gente vai pregando e parece que o pastor está descendo a pancada na galera, nas ovelhas? E vocês gostam, né? Nossa, que mensagem. Parece que vocês gostam de levar um... Eu também sou assim. Eu gosto de ouvir aquela palavra que vem, toca, mexe, chacoalha e trata coisas do meu coração. E o irmão do nosso lado também, ele funciona igual essas mensagens. Ele cutuca a gente, ele tira a gente dessa zona de conforto e abre os nossos olhos para aqueles pontos cegos que a gente não vê. Se você tem um cônjuge aí, o seu cônjuge é um grande instrumento de Deus para isso na tua vida. Já deve ter percebido. Que o seu cônjuge chega com todo amor e carinho, tentando, sabe aquele negócio que eu preciso falar, mas eu não sei como, né? Alguém já passou por isso aí? Dentro de casa? Ninguém, só eu. Não é possível, levanta a mão aí, por favor. Um companheiro lá atrás. Vamos ficar aqui do lado conversar, só nós três. Gente, é isso aí, a gente passa aquele momento que a gente precisa falar e Deus usa nosso cônjuge. E sabe quando o nosso cônjuge chega pra gente e fala assim: amor, tem isso daqui que eu tenho reparado na sua vida. E não é bem assim, você tenta achar as palavras e tudo mais. E quando você recebe a palavra, você está naquela assim: nossa, mas eu nunca vi, isso daí está errado. Está errado, não. Eu ser assim? Não, porque a gente não enxerga. Só que a gente esquece que aquela pessoa que está falando para a gente, a pessoa que ama a gente e quer mudança na nossa vida. Quer ver uma transformação na nossa vida. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para aquilo que essa pessoa fala diferente. A gente começa a olhar para essa pessoa e a gente começa a enxergar: cara, eu tenho isso na minha vida. E a gente começa a pesquisar isso daí. Começa a conversar com outros amigos. Você percebe isso daqui na minha vida? Você já viu eu falando assim, eu fazendo isso, tratando pessoa assim? E de repente você vai percebendo que todo mundo sabia, só você que não sabia. Famoso ponto cego. Deus está querendo tratar essas coisas na nossa vida. E hoje é a última mensagem a respeito de finanças tóxicas. E eu creio que essa mensagem, ela é especialmente para você que ainda não destravou isso na tua vida. Para você que ainda está tendo dificuldade, você está olhando. Por quê? Por causa do seu passado, por causa das coisas que você já viveu. Conheci pessoas, gente, que vieram do nada, passaram dificuldade na vida.
E essas pessoas passaram dificuldade, foram crescendo, conquistando tantas coisas na vida, chegaram no patamar onde a segurança das finanças se tornou o ídolo delas. Eu lembro quando em 2009, quando teve uma crise na Europa, crise financeira na Europa, foi a época que eu vim para o Brasil, e meus pais foram relatando para mim algumas coisas que estavam acontecendo em 2009, 2010, e eles foram relatando, a Irlanda não é mais aquele país de quando você saiu. Eles falavam assim para mim. Meu cunhado falava isso para mim. Como assim? Não, você não acha emprego, muitas pessoas se mataram. Por quê? Porque tinham dinheiro e de repente não tinham mais. Perderam grandes quantidades de dinheiro. E aquilo lá, por ser o alicerce da vida deles, o que aconteceu? Quando o alicerce for tirado, o que acontece? A pessoa cai, não aguenta. Porque o alicerce estava firmado na coisa errada. Então talvez você ainda não destravou essas coisas no seu coração, na sua vida. Você ainda está com dificuldade de crer, de entender, de falar isso daqui é de Deus mesmo. Ou às vezes você entende, não realmente de Deus, mas você ainda não tomou passos, prática na tua vida. Aquilo que Deus quer fazer. Por quê? Porque você tem medo de voltar, às vezes, a viver o que você viveu antes. Às vezes você tem incertezas, ou às vezes você não tem muito e você ainda está segurando aquele pouco que você tem. Deus, Ele quer destravar isso na sua vida. Você acredita nisso? Dá um amém aí bem forte. Amém. Então, o que eu creio que Deus Ele quer falar com a gente hoje é que você precisa fazer a sua parte, que Deus Ele fará a dele. Pode ter certeza disso. Fala isso comigo aí. Faça a sua parte, que Deus fará a dele. Você precisa aplicar aquilo que você tem ouvido. Se você quer viver uma vida abençoada pelo Senhor, se você quer viver aquilo que Deus tem reservado para você, você precisa fazer a sua parte. Não adianta a gente querer, Deus faça aquilo, Deus, nossa, assim como o Senhor tem feito na vida do meu irmão, assim como o Senhor tem feito na vida da minha irmã, assim como o Senhor tem feito nos negócios, na casa, seja lá. Não adianta você querer apenas. Se você quer se tornar um grande atleta, o que você precisa fazer? Só sonhar? Aí você sonha lá, você está lá em casa, sentadão no sofá, com uma Coca-Cola do teu lado, uma pizza aberta. Tem gente que já vai pedir pizza quando sair daqui só porque eu falei pizza. Eu lembro uma vez que eu falei não sei o que de pizza, e no final do culto um monte de gente queria comer pizza. Pizzona lá aberta, Coca-Cola, e você está aqui sonhando, falando, nossa, queria ser um jogador de basquete. Nossa, não adianta. Você precisa dar passos. Você precisa, ter uma regra na sua alimentação. Você precisa começar a praticar o esporte. Você precisa começar a treinar. Você precisa ser disciplinado. Você precisa fazer a sua parte. Não tem jeito de querer algo do Senhor. E Ele está falando a palavra, eu vou fazer. Mas Deus espera que a gente faça algumas coisas. Você tem ouvido. E se você está nos visitando, e você está meio aéreo, assista as outras mensagens. Porque a gente tem visto na palavra de Deus que Deus espera para que a gente age, como Ele quer que a gente age. Mas também a gente tem visto aquilo que Ele quer fazer por meio das nossas vidas. Nessa área financeira. Então hoje essa mensagem é direcionada para você também. Mas antes de começar a entrar nos princípios que eu quero entrar, eu quero dar algumas dicas, alguns direcionamentos para vocês, a respeito das suas finanças. E a primeira delas é, saia das dívidas. Fala bem forte para a pessoa do teu lado. Fala, olha com aquela cara de profeta. Rapaz, está muito fraco esse negócio de sair de dívida aí. Você tem que falar com vontade esse negócio. Nem teu irmão vai acreditar no que você está falando. Fala aí, saia das dívidas. Presta atenção, primeira coisa que você precisa fazer. Você não pode viver um estilo de vida que não é teu. Você sabe uma das coisas que eu tenho percebido em Itabuna, desde que eu entrei em Itabuna? Que existe algo que vem do passado de Itabuna. Itabuna no passado foi muito próspera. E é interessante que, vivendo em outros lugares, eu percebi que Itabuna as coisas são muito caras. Seja um terreno, seja uma casa, seja um carro, seja coisas que você vai comprar na loja. É caro demais, comparado com outros lugares. Eu lembro que teve uma época que nós, skatistas da igreja, cadê os skatistas? A gente andava de skate, uma galera que saía para andar à noite de skate. E eu lembro que a gente ia comprar algumas peças lá em Ilhéus, porque Itabuna era muito caro, gente. E a loja era a mesma, do mesmo dono, só que lá era mais barato. E eu comecei a perceber, existe um estilo de vida que é celebrado em Itabuna e é vivido em Itabuna, que não condiz com Itabuna. Antigamente, quando o povo estava cheio de dinheiro, saía dinheiro do bolso sozinho, sabe, bolso tão cheio. Quando o cara tinha muito dinheiro, então tudo bem, o nível de Itabuna era alto, mas depois que não acabou essa época, continuou um padrão alto aqui, eu não entendo isso.
E conversando com alguns irmãos que trabalham em loja de carro, vendendo carro, fazendo coisas em comércio, eu lembro de alguns relatos de pessoas que entram se gabando que tem dinheiro, mas está cheio de dívida. Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, é uma fazenda, é um carro, é não sei o quê, e chega para comprar um carrão, mas quando vai ver, não tem dinheiro, está tudo endividado. Você sabe o que é isso? Viver um padrão que não condiz com o seu. Então a primeira coisa é você sair das suas dívidas, mude de estilo de vida. Saiba qual é o estilo de vida que caiba no teu orçamento, que caiba naquilo que você recebe, que caiba naquilo que você precisa. Às vezes você está em dívida, o que você precisa fazer? Baixar o padrão. Talvez você precisa vender o carro, talvez você precisa andar a pé por um tempo, talvez você precisa mudar a alimentação por um tempo. Eu lembro, teve um tempo que eu e a Mari, a gente estava passando uns apertos, e eu falei para a Mari, amor, olhamos tudo que a gente podia mexer no orçamento nosso. Olhamos, calculamos, fizemos, percebemos, já baixamos tudo que dava para baixar. Agora, só tem alimentação. O que eu fiz? Falei, amor, fica tranquilo, nos próximos 3 meses nós não vamos morrer de fome, mas a gente baixa o padrão, vai comer macarrão, vai comer uns negócios aí que é barato e tal, e não sei o quê, mas a gente passa 3 meses e a gente alinha nossas contas. O que nós fizemos? Isso, baixamos o padrão. Então, olhe para a tua vida. Olha para aquilo que precisa ser baixado, aquilo que precisa ser deixado, a forma. Então, venda bens, mude de carro, cancele cartão de crédito, faça uma consultoria financeira, evite restaurante, viagem. Tem gente que está apertado, tem gente que está em dívida e vai fazer viagem de férias. Não, mas porque eu estou cansado, meu irmão. O que adianta você estar cansado e depois você voltar e não conseguir dormir à noite, está cheio de dívida para pagar? Tenha sabedoria, viva o estilo de vida. Presta atenção, você que é casado, recém-casado ou vai casar. A gente olha porque os nossos pais construíram, e a gente quer isso. Se você tem pais como eu e a Mari temos, assim, que são servos do Senhor, que tem um casamento assim que eles são felizes, a gente cresce com aquele anseio de casar. Primeira coisa, por quê? Porque a gente tem exemplo de um casamento bom. E nossos pais incentivam a gente. Por quê? Porque é bom, eles estão vivendo algo bom e querem isso para a nossa vida. Então a gente cresce com isso. Mas a gente olha também as coisas que eles construíram durante a vida, e é muito fácil da gente olhar e falar assim, cara, eu quero casar e ter essa vida. Eu quero casar e ter esse padrão. Primeira coisa que eu falei para Mariana, antes da gente casar. Falei, amor, eu não tenho nada, não tenho onde cair morto. Vou servir o Senhor e não sei o que vai acontecer. Mais incerteza do que isso eu não tenho. Não tinha como dar para ela. Um futuro incerto. Você topa? Deixei claro. Deixei claro. Sabe por quê? Porque como um pai que ama seus filhos, ele faz o quê? Ele faz o melhor para os seus filhos. E eu não tinha um padrão para dar desse para minha esposa. Mas Deus é tão bom que quando eu casei, fui levar ela para morar numa ilha isolada. Hein? Eita, paradisíaca, coisa boa. Deus faz uns negócios que só nem a gente entende, né, amor? Gente, o que eu estou dizendo, mude o padrão. Saiba que você vai casar, você não vai ter o mesmo padrão do seu pai e da sua mãe. Não ache que você precisa ter carro assim, que você precisa ter casa assim. E que não ache isso. Vou ter um filho, começa a colocar o padrão lá em cima. Cuidado, abra mão do que é necessário para você não viver em dívida. Você não precisa viver de aparência não, para com isso daí. Um amigo do Rio de Janeiro falou para mim, cara, no Rio, eu não conheço o Rio, eu estou falando porque ele é do Rio e falou para mim. O povo do Rio de Janeiro é povo de Deus também. Mas ele falou assim, cara, lá no Rio a galera vive por aparência, que é de um jeito. Pessoas vão lá, compra jet ski, compra aquelas Hilux, jet ski, engata atrás do carro e vai andar. E fica só aparecendo na rua, e fica arrastando para lá e para cá. E o cara não sabe andar com jet ski. E pior que é verdade. Quantos vivem de aparência porque acha que tem que mostrar para alguém que é alguma coisa e acha que é alguma coisa pelas coisas que tem. Você não é aquilo que você tem. Você é o que a Bíblia fala que você é. Você é aquilo que o teu Criador te fez para ser. Você não precisa provar para ninguém nada. Você precisa viver de acordo com aquilo que Ele quer para a sua vida. Então abra a mão, faça o que for necessário. Vá atrás, cancele coisas que precisam ser canceladas. Mas dê um jeito. Tem gente que vai ter 30, 40 cartões de crédito. Você não precisa de tudo isso não. Vai quebrar uns cartões de crédito aí, uns bons cartões de crédito. Fala para o teu irmão do teu lado, quebra cartão de crédito. Claro que tem gente que sabe trabalhar com cartão de crédito, né, gente? Eu estou falando para aquele que está endividado. Segunda dica que eu quero dar, não posso gastar muito tempo nessas dicas não. Não manipule as pessoas. Tem gente que se faz de vítima para manipular, gente. Vou contar uma história que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E isso acontece com todos nós. Não tem nenhum aqui, ser humano, que não seja miserável, que não faça isso. Quando eu era pequeno, não de estatura, por favor, para vocês que depois vão pegar no meu pé, não é isso que eu estou falando.
Mas quando eu era mais novo, tinha uns 3, 4 anos de idade, minha mãe me contou uma história, eu não lembrava disso, ela me contou. E ela falou que um dia a professora lá do jardim de infância que ela me levava, falou assim para ela, chamou ela, falou assim, ó, quando o Ariel começar a chorar, não precisa sair correndo. Por quê? Porque ele começa a chorar aqui, você sai correndo, e ele chama todos os amiguinhos para ficar olhando na janela você correr. Fala, vem minha mãe correr. Você sabe o que é isso? Manipulação. Eu finjo algo, para quê? Para mover coração, para fazer aquilo que eu quero. 3, 4 anos de idade, você deve estar pensando, meu Deus, o que eu estou ouvindo esse cara aí da frente? Mas você sabe que eu olho para as minhas filhas e eu vejo desde pequeno, e é claro que no terceiro filho você já começa a entender melhor, reparar melhor essas coisas. Mas todas as minhas filhas, elas aprendem a querer manipular. Por quê? Porque é do ser humano querer fazer algo para que o outro cumpra com seus desejos. Só que o que acontece? Muitos pais não tratam isso no coração dos filhos, então nós crescemos sendo manipuladores. Então a gente começa a manipular pessoas para que as pessoas olhem quão coitadinho eu sou, para que a gente tenha e conquiste coisas. Não seja um manipulador. Tem filhos que já saíram de casa e precisa romper com o cordão umbilical. Sabe por quê? Porque usa das suas lutas, dos seus sofrimentos para comover o coração do pai e da mãe. Para quê? Para conseguir um dinheirinho do papai e da mamãe. Sai fora disso daí. É hora de crescer. Então pare de manipular pessoas. Pare de ficar chorando em redes sociais. Sabe o que você precisa fazer? Agonize diante de Deus para não agonizar diante das pessoas. Chora diante do Senhor. Clama ao Senhor. Você está em necessidade? Clame a Deus. Busque ao Senhor. Tem gente que vai compartilhar com o irmão sua luta, não porque quer compartilhar, abrir o coração, porque está agoniado, o coração está doendo. Mas porque ele fala assim, se eu compartilhar com esse irmão tem aquele acesso ali, ele consegue falar com o fulano, ele consegue fazer isso, ele tem dinheiro, talvez ele possa me ajudar. Sabe o que é isso? Manipulação. Manipulação. Tem criança que vai virar para o papai e para a mamãe, sabe que o pai e a mãe têm investido, têm falado de Deus. Tem criança, e presta atenção nisso daqui. Dentro da igreja tem criança assim. Que vai falar coisas de Deus para o papai e para a mamãe. Porque aquilo move o coração do papai e da mamãe. Sabe o que é isso? Manipulação. Cuidado, porque a palavra manipulação, na raiz dela, no grego, ela está ligada à bruxaria. Bruxaria é uma forma que a pessoa usa de manipular. Usar o mundo espiritual para cumprir e conseguir as coisas que ela quer. Cuidado com manipulação. Cuidado. Presta atenção, próxima dica. Nunca ostente nas redes sociais ou em qualquer lugar. Gente, a simplicidade é um dos aspectos da realeza da vida cristã. Olha só, a gente não celebra, a gente não fica exibindo, a gente não fica ostentando aquilo que nós temos. Nós não nos gloriamos naquilo que nós temos, mas nós nos gloriamos no Senhor que nos deu. Existe uma diferença muito grande. Eu não estou dizendo que você não pode celebrar aquilo que Deus te deu. É diferente de ostentar, de ficar mostrando, achando que você é o cara porque você tem. A gente vive num país tão desigual. Cuidado com a ostentação. Seja simples. Celebre o Deus que te abençoou. Mas também esteja atento àquele que está em necessidade. Às vezes tem momentos que você não vai poder celebrar o que Deus te deu do lado de certas pessoas. Porque estão passando luta, dificuldade. E naquele momento, em vez de celebrar ali do lado dela, e mesmo que seu coração esteja celebrando por dentro, você vai precisar chorar com aquele que está chorando. Então esteja atento, seja simples, humilde, mesmo que Deus tenha te dado muito. E eu creio que Deus ele vai dar muito para muitos. Porque Deus está levantando mantenedores na obra dele aqui. Eu creio nisso. Se você alinhar a sua vida com o Senhor, Ele vai usar a tua vida como mantenedor. Eu tenho certeza disso. Ele vai prosperar os seus negócios. Não tem por que Deus te dar um negócio se não é para fazer com que o reino dele cresça. Deus te deu, Ele tem objetivos maiores. Só que você tem vivido com o foco no lugar errado. Próxima dica. Vocês estão ligados aí? Amém. Definitivamente pratique a doação. Presta atenção. Mas a gente talvez você não entendeu isso aqui ainda. Então eu quero esclarecer. Talvez você fale assim, não, mas eu dou o dízimo. Eu dou os 10% do dízimo. Presta atenção, você não dá o dízimo, você devolve o dízimo. Você não pode se gabar em dar algo que não é teu. Dízimo, você está devolvendo aquilo que é do Senhor e que Ele pede. Lembra que dízimo é a devolução para proteção. Ofertas e primícias são ofertas para multiplicação. Deus ele espera que você dê para semear, para Ele poder multiplicar. Então, 4 perguntas que você precisa fazer quando você pensa em oferta, quando você pensa em doação, em praticar a doação na tua vida. Você precisa perguntar primeiro, quando dar, quanto dar, onde dar, para quê ou para quem dar. Perguntas que você precisa fazer. Perguntas que você precisa fazer para quem? Para o pastor? Pastor, será que eu devo? Não, não é para o pastor.
Do seu cônjuge também, não, apesar de você ter que compartilhar, porque Deus usa a vida do seu cônjuge. Mas olha o que João 10, 27 vai dizer. Você pode abrir aí ou você só ouve aqui comigo. João 10, 27 fala assim: as minhas ovelhas, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe o que você precisa fazer? Ouvir a voz de Deus. Quem que vai dizer para você? Para quem? Quando doar? Para quem? Qual é a quantidade? Onde? Quem? Deus. Você precisa estar ligado na voz do Senhor, porque Ele quer falar com você, Ele quer tratar você, Ele quer direcionar a tua vida. O Espírito Santo, Ele é o nosso guia. Fala, o Espírito Santo é meu guia. Então se Ele é teu guia, você precisa deixar Ele te guiar. Você precisa deixar Ele mover a tua vida. Você precisa estar aberto, com os olhos abertos, com o coração sensível à voz dEle. Você é a ovelha de Jesus? Ele é o bom pastor. Você é a ovelha de Jesus? Pronto, você é a ovelha, esteja sensível à voz do seu grande pastor. Nós somos abençoados para ser uma bênção. É isso. Você é abençoado para ser uma bênção. Você sabe que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele morre numa cruz, Ele ressuscita dentre os mortos no terceiro dia. Para quê? Para poder compartilhar com a gente a vida, a vitória que Ele teve pelos pecados e compartilhar a vida para nós. Ele é o maior exemplo de doação para a gente. Jesus Cristo. Então, para a gente poder viver essa nova vida, repartir como um estilo de vida, a gente precisa olhar para Jesus. E eu quero que você, juntamente comigo, olhe alguns princípios rápidos que eu quero dar para você. João 20, aí você pode abrir, João 20, versículo 24. Se você está aqui nos visitando, você pode acompanhar no telão. João 20, 24, diz o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz esteja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Aqui a gente tem uma história interessante, porque isso aqui acontece na nossa vida. A gente é muito mais parecido com Tomé do que a gente pensa. A gente olha para esse cara e fala: nossa, que homem sem fé. Que homem duvidou do Senhor. Os discípulos que estavam do teu lado estavam falando, nós vimos. E o cara fala: não creio não. Se eu não tocar. E às vezes a gente pensa assim, né? Não é verdade? A gente não pensa que está um pouco acima dele. Fala a verdade, gente. Oxente, Deus está aqui vendo, né? A gente pensa. Eu já olhei, lendo, falando assim: nossa, como que o cara não cria? Mas quantas vezes nós passamos por situações onde acontece um milagre, acontece um sinal, acontece um mover sobrenatural de Deus, e a gente fica assim: será que esse negócio de Deus? Será que aconteceu mesmo? Será que é? A gente fala a mesma coisa. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não sentir, eu não creio no que aconteceu na vida do meu irmão. Você já fez isso antes? Fala um amém, você fez isso antes. Pecador miserável. Mas Deus, Ele é gracioso com a gente. Porque Ele faz o que Ele fez com Tomé. Cara, olha que fantástico, porque Ele já tinha aparecido para os discípulos, eles estavam celebrando, e eles estão nesse momento onde eles estão trancados porque eles estão com medo da perseguição. Lucas, ele vai relatar isso e vai falar que Jesus, ele passa pela porta, a porta trancada. Ele passa pela porta. Agora é interessante porque nesse momento, é um momento onde Jesus, ele já vai direto ao ponto. Ele já chega, olha para Tomé e ele não é politicamente, sabe, correto igual a gente espera. Pô, será que eu falo? Vou constranger a pessoa? Que nada, Jesus já chega e vai falando: Tomé, toca aqui, pode relar. Vamos parar com esse negócio. Quero dar alguns princípios importantes para você viver o que Deus, Ele quer que você viva na área financeira. E para você, assim como Tomé, parar de duvidar.
Como que a gente faz para parar de duvidar? Como que a gente faz para viver a vida que Deus quer financeiramente? A primeira coisa, decida vencer a incredulidade. Fala aí comigo, decida vencer a incredulidade. O texto 24 fala assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Ele não estava. E por ele não estar com os discípulos, o que acontece? Ah, não. Veja bem, não é bem assim. Vocês viram o Senhor? Não. Não sei se aconteceu mesmo isso. Você não vai viver o que Deus tem com incredulidade, entenda isso. A Bíblia vai falar em Hebreus 11:6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele está dizendo, sem fé não tem jeito. Depois ele vai listar, o autor de Hebreus vai listar os homens que andaram pela fé. De forma prática, ele começa a falar de Abraão, ele começa a falar de Moisés, ele vai falando de homens de Deus que viveu a fé na prática. A palavra de Deus fala que os santos, eles vivem de fé em fé. Então, Deus, ele sempre vai exigir de você e de mim passos de fé. E passos de fé é você enxergar para crer, é você tocar para crer, não. É aquilo que Jesus falou. Mesmo sem ver, eu creio. E eu começo a dar passos. Agora, fé em quê? Onde que a gente tem que ter fé? É fé no que o teu irmão fala? É fé, é aquela coisa, né, que o pessoal fala, com fé eu posso fazer tudo, posso alcançar tudo. Como se eu me jogasse de um prédio, Deus ele vai cuidar de mim, porque a palavra fala que ele cuida de mim. Não é isso. Não é descontextualizar a palavra de Deus para tentar manipular e fazer as coisas que a gente quer. É fé no que Deus pede para você fazer, mesmo quando você não vê circunstâncias acontecendo. É fé quando Deus está falando durante toda a série para você, filho, você tem carregado o seu dinheiro como uma mão e ele tem dominado a tua vida. Ele tem sido o seu Deus. E Deus está falando para você, larga esse Deus da tua vida, porque só eu sou Deus. Como que você faz para largar esse Deus da tua vida? Você anda sem ver lá na frente o que está acontecendo, sem saber se você vai ter, sem saber, mas você vai dando os passos, você vai entregando o seu dízimo, você vai vivendo uma vida onde você reparte, você vai semeando na vida das pessoas, você vai semeando no reino de Deus e vendo o reino de Deus prosperar, crendo que aquilo que ele fala na palavra dele, ele vai cumprir. Que é o quê? Abençoar a sua vida e prosperar as suas finanças. É na fé. É sem saber se vai funcionar, mas crendo na palavra do Deus vivo. Não na palavra do teu irmão, mas na palavra do que ele fala. É esperando nele. É parando de buscar auxílio no seu pai e na sua mãe. E buscar auxílio no Senhor. Não crendo que seu pai vai sustentar e qualquer coisa ele vai te pegar no colo. Seja casado, rompa isso. Creia que Deus vai sustentar a tua vida. Se você viver de acordo com o padrão dele. Amém? Então vence a incredulidade da sua vida. Segunda, acredite no sobrenatural. Presta atenção, versículo 26, fala assim: uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Olha que interessante isso daqui. Porque nesse momento da história, depois da ressurreição de Cristo, a Bíblia fala que ele tinha um corpo glorificado. Tanto é que era possível ele passar pela porta. No seminário eles até brincavam. Porque a Bíblia fala que Jesus ele passa pela porta, tem esse tempo com os discípulos, come com eles um peixinho e tal, e depois ele passa na porta de novo. E a pergunta dos seminaristas inteligentíssimos era a seguinte: quando Jesus passou pela porta, o peixe ficou ou o peixe foi com ele? Pode dar risada, gente, pelo amor. Gente, Deus, ele naquele momento tinha um corpo glorificado. E você pode ver que no caminho de Emaús, os discípulos estão andando com Jesus e eles não reconhecem Jesus. Você imagina, por que não reconhece Jesus? Andaram com Jesus, conhecia Jesus. Mas conforme Jesus começa a falar com eles, ensinar, quando ele senta na mesa, dá graças, os olhos deles são abertos. E eles entendem, é Jesus. Exigiu fé da parte dele, exigiu ele acreditar no sobrenatural. Ele acreditar que aquilo que era impossível aconteceu. Aquilo que humanamente falando, de alguém ressuscitado entre os mortos, de vir à vida depois de ser morto, ele viu, ele testemunhou a morte de Cristo. É crer que o sobrenatural acontece. Você precisa, meu irmão, crer no sobrenatural. Você precisa entender aquilo que nós falamos durante a série, que os princípios de Deus nem sempre fazem sentido, mas sempre funcionam. Logicamente não faz sentido, você fala, é loucura. Às vezes você está orando, buscando o Senhor, e as coisas que o Espírito Santo vai testificar no teu coração, passos que Ele vai falar para você fazer.
Não vai fazer sentido. Quantos homens de Deus precisaram dar passos de fé? Essa semana eu conversei com algumas pessoas, falando e testemunhando como alguns irmãos com passos de fé saíram, eram casados, viviam na casa dos pais, não tinham um relacionamento saudável. Por quê? Porque viviam na casa dos pais. E conforme eles foram aprendendo que a palavra fala, que a palavra fala, ó, o marido e a esposa se unem, precisam deixar pai e mãe para formar, constituir a sua própria família. Eles entenderam isso e começaram a caminhar por fé. Fizeram planejamento, começaram a caminhar, foram andando. O que acontece? Deus foi provendo. Deus foi fazendo o sobrenatural. Aquilo que cabia a eles, eles fizeram. O resto está na mão do Senhor. O que cabe a você, você faz. Agora creia que Deus ele pode fazer o sobrenatural. Você crê nisso? Eita glória. Deus ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Terceiro, decida crer. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado e pare de duvidar. Agora presta atenção, que ele teve que tomar uma decisão ali. Ele estava diante de Jesus. Não sei se ele estava, bom, agora estão reconhecendo. Mas ele teve que tomar o passo de ir lá e botar a mão. Ele teve que decidir de crer. Ele teve que tomar passos para isso. Você sabe que a fé é uma decisão, ela é uma escolha, acreditar. Você precisa escolher acreditar nas coisas de Deus. Você precisa escolher se submeter à palavra dele e dizer o seguinte: Senhor, a tua palavra é aquela que eu vou alicerçar a minha vida. Você precisa decidir. Você precisa se fundamentar e não pegar partes da palavra de Deus e falar, não, isso daqui eu concordo. Beleza. Isso daqui não, isso daqui eu não concordo. Não é bem assim. Tem gente que faz isso. Pega as coisas de Deus e aquilo que acha que é bom, que acha que é certinho, beleza. Eu concordo com isso, vivo nisso. Mas aquilo que incomoda o meu pecado, eu não largo. Eu falo, não, isso daqui não é bem assim. A palavra de Deus, ela é por completa a palavra de Deus. Por completa a palavra dele. Ela não contém erros, a palavra de Deus. Sabe quem que contém erro? Eu e você. Muitas vezes você não estuda a palavra, muitas vezes você não conhece a palavra, e é por isso que você não entende a palavra. Mas quando a gente se aprofunda na palavra, quando a gente vai estudar a palavra, quantas histórias nós temos de ateus, e recentemente está aparecendo isso daí no meu telefone, histórias de ateus, que foram estudar a Bíblia para poder converter os cristãos para o ateísmo. O que acontece? Se converteram. Gente, estude a palavra de Deus, se apoie na palavra de Deus, decida crer, fala, eu vou crer. Ele teve que tomar uma decisão ali naquele momento. Eu vou crer, e ali naquele momento, ele entende que é Deus. Ele entende que é Jesus, ele entende que é o Senhor dele. E a palavra vai falar no versículo 28 que Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Ele celebra agora, ele constata o milagre de Jesus. Deixa eu te falar, só será um coletor de milagres quem decide obedecer. Só. Você quer ser um colecionador de milagres do Senhor? Quem quer ser um colecionador de milagres? Eu quero. Tem pessoas que falam para mim, vira e mexe, falam, pastor, parece que o Senhor tem 80 anos de idade. O Senhor conta quantas coisas que o Senhor foi fazendo na tua vida, histórias e coisas. Só é colecionador de milagres quem decide, escolhe obedecer. Porque quando você obedece, mesmo sem saber o que vai acontecer, Deus vem com a previsão, Deus vem com a ação, Deus faz o sobrenatural, e daí sabe o que você pode fazer depois? Só contar pra galera, falar, você precisa contar pra vocês o que aconteceu lá em casa, eu preciso contar pra você o que aconteceu na minha empresa, eu preciso contar o que aconteceu na minha família, eu preciso contar o que... Só aqueles que decidem obedecer e submeter a palavra. E a palavra da verdade. Só os generosos terão testemunhos de milagre para contar, sabia disso? Só aqueles que semeiam aquilo que Deus te deu, só aqueles, como a mensagem passada, buscam multiplicar. Vivem o princípio da multiplicação na sua vida. Porque Deus é o Deus da multiplicação. Ele é o Deus que contou a parábola dos talentos e espera que os seus servos, que os seus filhos, multipliquem aquilo que ele tem colocado na mão. Por quê? Multiplicando, o que vai acontecer? Gente, vocês já pararam para pensar? No tanto de cristão que nós temos relatado aqui no Brasil? Você já parou para pensar? Dizem que se todos os cristãos do mundo se unissem, a gente acabava com a pobreza do mundo. Sabia disso? Você sabe por que não acontece isso? Porque nós não temos visão de reino e não somos generosos. Isso mostra que a gente não está disposto a se entregar pelo próximo. Deus, ele te chama para se entregar. Para quebrar aquilo que tem parado você de romper, de ser bênção, de causar um impacto.
Teve uma época que eu botava uma nota de 100 na minha carteira, atrás, vou contar o segredo, que era atrás do meu negócio. Rapaz, e teve umas 3 vezes que eu coloquei, e não era, tipo, não colocava toda hora, né? Colocava uma vez no mês. Eu ia para um lugar, e Deus falava assim, dá para essa pessoa. Teve um dia que eu fui no cabeleireiro, e daí o cara me serviu um negócio lá, e Deus falou, você vai dar para ele. E ali eu pude testemunhar um pouco do amor de Jesus. Por meio do quê? Por meio de 100 conto que eu dei pro cara. 100 conto traz impacto na vida de alguém? Hã? Claro que traz, gente. Traz ou não traz? 100 não, gente. Peixinho. Mas eu estava semeando ali, sabe? Não só bênção material sobre a vida dele. Mas mais importante, eu estava mostrando que o evangelho não tem nada a ver com reter de alguém, mas tem a ver com dar. Eu pude falar para aquela pessoa que Jesus, o evangelho verdadeiro, não é um evangelho que fica esperando do cara. Vem, me entrega, vem. Não, pelo contrário, começa com Deus dando. Com Deus dando tudo por nós. E a gente vive isso com tanta intensidade, que é natural do cristão falar assim, eu quero devolver também, Senhor. Eu quero dar tudo que eu tenho. Eu não quero reter nada, tudo é teu. Pessoas que vão ser impactadas por meio da sua generosidade na sociedade. Poxa, às vezes você anda na cidade e fala assim, cara, eu queria ver a cidade assim, eu queria ver a cidade assada e cozida. Eu quero ver essa cidade limpa. Esse daqui é um sonho meu. É um sonho. Eu creio que Deus colocou no meu coração de ver a igreja de Jesus impactando a cidade de tal forma que a cidade se torna limpa. Limpa, sabe, ruas limpas. Você chegar, uma das coisas que impactou tanta gente aqui que foi pro face a face lá em Araçatuba foi o quê? Ver a cidade limpa. Nossa, que cidade limpa. Você sabe que a sujeira não é um lugar onde Deus se agrada. Deus se agrada com organização, limpeza, coisas cheirosas. Não fedor. Não tudo sujo. Pessoas jogando coisa no chão. Quem sabe você vai ser um instrumento do Senhor, onde Deus vai prosperar a tua vida, a tua empresa. Você vai olhar para essa cidade, Ele vai te dar uma estratégia e a gente vai conseguir limpar essa cidade. Fazer o nome dEle ser glorificado por meio de limpeza, sim. Por meio de organização. Por meio de generosidade dos filhos dEle. E entende o propósito. Amém? Impacto. Imagina quantas pessoas não vão ser impactadas por isso. Penúltimo. Decida crer para ver. Então Jesus disse, porque você viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E preste atenção, a primeira coisa que você precisa fazer é decidir crer para ver. Não ache que no evangelho a gente primeiro vê para crer. Jesus está dizendo, foi só por causa disso que você creu, só porque você tocou na minha mão, só porque você viu. Felizes são os que não viram e creram. Na fé cristã, a gente primeiro crê para depois ver. Tem gente que não tem vivido o sobrenatural de Deus, tem gente que não tem vivido os dons espirituais na vida, tem gente que nunca experimentou o mover do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque precisa saber de tudo. Tem momentos que eu nunca falo tudo para minhas filhas. Tem momentos que eu não falo. Por quê? Porque eu, como pai, entendo que não é o momento. Tem momentos que eu explico tudo. Tem momentos que nem dá para explicar o porquê das coisas. Deus, como um pai, Ele sabe o que você precisa. E se Ele não está explicando tudo e está exigindo e pedindo para você, eu quero que você viva o sobrenatural, mas você precisa confiar em mim. Eu quero que você abra o teu coração. Vamos tentar ter uma conversa com o irmão a respeito disso. Aqueles que têm dom, o dom ministerial de mestre, normalmente são as pessoas que têm mais dificuldade para viver o sobrenatural, para viver a manifestação do Espírito na sua vida. Sabe por quê? Porque são pessoas que Deus fez assim. Pessoas que precisam entender tudo antes de viver. Precisam entender tudo, ter todas as informações na cabeça para então mover. Presta atenção, seja lá quem você for, Deus sempre vai fazer com que os seus filhos andem em fé, crendo nele, confiando nele, sabendo que Deus, eu não sei para onde eu estou, eu não sei o que vai acontecer, mas se é do Senhor, eu quero, se é do Senhor, eu estou aberto, se é do Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem. Abre teu coração, meu irmão. Não espere para ver, para então crer. Não espere sentir para então crer. Seja a pessoa que crê antes de acontecer. Seja a pessoa, porque felizes são esses. Sem fé é impossível agradar a Deus. E último, desfrute da vida abençoada que Deus quer te dar. Versículo 31 fala assim, mas esses foram escritos. Ele fala Jesus realizou na presença dos seus discípulos um pouco antes, muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos, presta atenção, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Você sabe que Deus veio para dar para a gente? Jesus veio para dar para a gente vida. E vida plena, abundante. É isso que a palavra fala.
Eu vim para que tenham vida e vida plena. Uma vida completa. Não é uma vida, Deus quer abençoar todos financeiramente, prosperar a vida. Não necessariamente. Mas seja lá o nível de prosperidade que Deus tem para você na área financeira, você vai ter uma plenitude naquilo, uma satisfação naquilo. Porque é aquilo que Deus tem para você. E você não depende daquilo para estar satisfeito, você depende do Senhor. Amém? Então, Deus ele tem feito grandes coisas. E ali ele fez na vida de Tomé, isso. Ele chacoalhou Tomé naquele momento. Ele balançou ali o alicerce da vida de Tomé. Ele balançou a incredulidade, ele balançou algumas coisas que eu creio que Deus está querendo balançar na tua vida. Talvez você ainda não tomou o passo que Deus ele já tem falado para você tomar. Talvez você, na primeira mensagem dessa série, quando a gente começou a falar de finanças, o Espírito Santo já deu um direcionamento para você. Mas nós já estamos na última mensagem dessa primeira parte. E você ainda não tomou aquela decisão. Você precisa tomar decisão. Porque você só vai experimentar o grande mover do Senhor de forma sobrenatural se você obedecer. Fala aí, eu preciso obedecer. Você pode ficar de pé, a banda pode subir. A fé não é um simples um sentimento que eu tenho. A fé não é algo que eu sinto e falar, que gostoso isso daqui. A fé é eu me colocar em submissão, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando não faz sentido, me colocar em submissão e obediência ao que Deus pede. Então depois eu começo a viver coisas que eu nunca imaginei que aconteceria. Feche seus olhos. Talvez você seja essa pessoa que está passando por lutas. Talvez durante a tua história você passou por lutas. Conheci um irmão que a gente compartilhava muito isso. Pessoas bem próximas, mim e da Mari, familiares. A gente vê pessoas em todo lugar, passando por lutas, se apegando ao dinheiro porque sofreram no passado e não querem passar por aquilo mais. Deixa eu te falar um negócio, Deus está te chamando a confiar nele, porque ele não vai permitir que você viva as mesmas coisas. Eu não estou dizendo que ele não vai permitir que momentos difíceis venham sobre a sua vida, não é isso. Mas se você passar por momentos difíceis, ele vai ser o seu refúgio. Coloque seu coração diante do Senhor. Abra seu coração diante dele. Fala qual tem sido a sua luta diante dele. Às vezes foi algo que o Espírito Santo ele ministrou no teu coração nesse momento. Às vezes foi algo que ele foi falando para você, filho, filha, você precisa mudar isso daqui. Isso daqui é um passo que você precisa dar de fé. Talvez enquanto estava acontecendo a ministração da palavra, Deus falou com você algo que às vezes não tem nada a ver com finanças, mas você precisa ser obediente. Você precisa crer que Ele tem o melhor, que Ele conhece o melhor, que Ele sabe o que é melhor. Deus está te chamando para viver um estilo de vida onde você não está preso, mas onde você vive igual Ele viveu, repartindo o que Deus tem te dado. Pai, eu quero clamar ao Senhor pela vida de cada um que está aqui hoje. Pai, quebra todo o egoísmo, quebra tudo aquilo que tem prendido, todo aquele medo que às vezes tem segurado o teu povo de viver o sobrenatural, toda incredulidade, tudo aquilo que tem sido barreiras no mundo espiritual, coisas que têm fechado a visão do teu povo. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra e os seus filhos e filhas consigam enxergar com seus olhos o que o Senhor está querendo fazer na nossa cidade aqui em Itabuna, na nossa igreja, no nosso estado, no nosso país, no mundo, Pai. Que os teus filhos tenham uma visão global. Abra sobre a vida dos seus filhos uma visão global do que o Senhor quer fazer. Que aqui do nosso meio, ó Deus, que empresas cresçam e sejam globais, para alcançar muitas vidas. Que funcionários sejam pessoas tocadas pelo Senhor por meio dos seus líderes. Que famílias inteiras sejam transformadas por meio dos donos de empresas aqui presentes. Pai, em nome de Jesus, dê visão global para o teu povo. Às vezes a gente pensa que missionário, pode manter o olho fechado. Às vezes a gente pensa que missionário são aqueles que fazem um curso de teologia e são enviados pela igreja para ir lá no meio do mato pregar para os índios. Isso é missionário também. Mas tem missionários que são pessoas que Deus leva para outro país para viver lá como um empreendedor, como um funcionário, como uma pessoa, um cidadão daquele lugar, para mostrar para aquele povo, pregar para aquele povo Jesus Cristo.
Então Deus pode sim usar a tua empresa, pode usar os seus recursos, pode usar a tua vida, onde for. Pense globalmente, porque Itabuna é pequeno para aquilo que Deus quer fazer. Por isso que Ele deixou para a gente uma missão, não só daqui, mas de ir até os confins da terra. Pai, eu oro em nome de Jesus, abre o coração do teu povo, abre as nossas mentes, gera, ó Deus, em cada um aqui aquilo que o Senhor quer gerar. Um coração missional, um coração que entende que tem uma missão e quer cumprir com excelência a missão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, dê inteligência, sabedoria, dê tudo necessário, toda a unção, capacitação do céu necessária para que o teu povo invada o mundo com a tua luz, e que as trevas, ó Deus, por onde os seus filhos passarem, as trevas possam ir embora, e o teu reino, o reino de Jesus Cristo, chegar com eles e causar uma mudança terrena de uma forma celestial. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor, ó Deus, eu louvo ao Senhor, porque no nosso meio, eu vejo missionários, eu vejo filhos e filhas dispostos a entregar tudo pelo Senhor. Eu vejo, ó Deus, pessoas mudando a realidade, de realidades terrenas em realidades celestiais, em outras cidades aqui da Bahia, Pai, em outras cidades do Brasil, pessoas sendo enviadas para o mundo, adolescentes que hoje estão aqui ouvindo a Tua Palavra, e que um ardor já está queimando o seu coração, e algo novo está brotando, dizendo: um dia eu vou te enviar, um dia eu vou fazer algo sobrenatural na tua vida, você será profeta para as nações. Pai, eu declaro que em nome de Jesus, os planos do Senhor, a tua palavra seja cumprida de forma plena na vida destes, Pai, em nome de Jesus, e que no momento certo, na hora certa, eles digam: eis-me aqui. Que haja consagração de vida para isso, que haja uma rendição do seu próprio eu para isso, que sejam pessoas que logo de novo, Pai, entreguem tudo ao Senhor, estejam dispostos a entregar seus futuros, suas vidas, seus desejos, tudo pelo Senhor. Que, Pai, eles vivam aquilo que a gente ainda não viveu. Que sejam pessoas tão consagradas ao Senhor, que por onde passarem, pessoas experimentem a manifestação da Tua presença de forma sobrenatural. Que o Senhor levante no nosso meio líderes, que o Senhor traga mais pessoas, ó Deus, e levante líderes para a nossa nação, levante líderes para a nossa cidade, levante pessoas chaves nos seus empregos, para que em nome de Jesus o seu reino e o teu nome, não o nosso, avance, o teu nome. Chacoalha, Deus, o solo de Itabuna, e que ele nunca mais seja o mesmo. Que todo aquele sangue que foi derramado sobre essa terra, ó Deus, e que trouxe maldição sobre essa terra, seja limpo pelo sangue de Cristo Jesus. Pelo um povo que anseia, pelo um povo que ora, pelo um povo que clama, pelo um povo generoso que está disposto a ser instrumento nas suas mãos para mudar essa cidade e investir o que for necessário. Tem pessoas que Deus, Ele deu sonhos de empreendimento nessa cidade, e que talvez isso já morreu no teu coração. Deus, Ele quer fazer algo, você precisa tomar passos de fé, crendo que Ele vai fazer, que Ele vai fazer algo sobrenatural. Você sabe que Deus, Ele quer abençoar a nossa cidade, e Ele vai abençoar com empresas de homens e mulheres fiéis. Talvez esse sonho, por medo, você não foi à frente. Dê passos de fé, se planeje, dê passos de fé, estude, dê passos de fé, creia, consagre sua vida, coloque suas finanças em ordem, creia, dê passos de fé, invista naquilo que Deus tem falado para você investir, que Ele vai fazer grandes coisas por meio da sua vida, Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem transformado entre nós corações egoístas em corações generosos, que refletem o Teu Filho, e não refletem, ó Deus, mais a natureza pecaminosa e decaída nossa, mas que reflete um coração que está disposto a fazer o que for necessário para que o Teu nome chegue até os confins da terra. Pai, eu Te louvo porque o Senhor está fazendo algo sobrenatural no nosso meio, e com aquilo que nós temos, por mais que possa ser pouco aos nossos olhos, nas Tuas mãos, ó Deus, sabemos que sempre vai ser suficiente. Então, ó Deus, nós consagramos tudo que temos, tudo que somos ao Senhor, e declaramos aqui, unidos com uma só voz, declaramos que o Senhor é Rei das nossas vidas, de tudo das nossas vidas. Tudo é Teu, e tudo é para servir para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Dá uma salva de palmas mais forte. Grandes coisas Ele vai fazer, grandes coisas Ele vai fazer. Senhor, receba toda a glória, toda a honra, receba, Senhor, toda a glória
Senhor já vai fazer, das coisas que acontecerão. Nós já entregamos a Ti a glória, nós já damos ao Senhor a honra, nós dissemos ao Senhor que é tudo Teu, é tudo para o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Senhor, Tu és bom, Senhor. Nós cremos no avivamento que o Senhor está trazendo. Nós cremos no avivamento que o Senhor já tem causado na vida e na família de muitos aqui. E nós sabemos que isso é só o começo daquilo que o Senhor fará na nossa terra, Pai. Nós sabemos, nós cremos e nós queremos andar em fé, em obediência, em submissão à Tua palavra, aos Teus direcionamentos, ao Teu Espírito Santo. Não queremos ser empecilhos, não queremos, ó Deus, parar ou atrapalhar o Teu mover. Nós queremos, ó Deus, ser instrumentos onde o Senhor faça a Sua vontade, não a nossa. Onde, Pai, nós possamos desaparecer, sumir, para que o Senhor cresça, para que, ó Deus, o Senhor seja conhecido. Pai, mantenha os nossos corações no lugar certo. Mantenha, ó Deus, nossas vidas em humildade. Mantenha, ó Deus, nossa mente, nosso pensamento a respeito de quem nós somos no lugar certo, para que a glória seja sempre Tua, Pai. Aleluia, Senhor. Sabe, talvez você está aqui nessa noite e assim como Tomé, você tem tido dificuldade em crer. Sabe, talvez você é essa pessoa que acha que andava com Jesus. O Tomé andava com Jesus e ele não estava crendo na palavra de Jesus, que Jesus tinha falado que ele morreria e ressuscitaria. Não era uma questão de crer na palavra dos discípulos, era uma questão de confiança que ele estava tendo no lugar errado, mas Deus ele foi transformando e mudando isso na vida dele. Talvez você está aqui nessa noite e você talvez caminhou na igreja por muito tempo, mas talvez hoje Deus ele está mostrando para você que a sua fé não estava de acordo com a palavra dele. Sabe, na nossa caminhada às vezes Deus mostra para a gente que a gente estava com fé não em Jesus, mas em outras coisas. Às vezes você veio de lugar onde a fé era Jesus mais um copo d'água, Jesus mais uma rosa, Jesus mais alguma coisa, Jesus mais a oração de um profeta, para você ser salvo, para você ter relacionamento com Ele. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus é o único e é o suficiente. Não tem nada acima dele. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Talvez hoje, assim como Tomé, Deus ele está te chamando, dizendo o seguinte: olha, hoje eu quero que você se relacione comigo. Eu não quero apenas que você toque nas minhas mãos e creia. E talvez você está sentindo a presença dele aí junto com você. Ele não está te chamando apenas para isso, mas Ele está te chamando para fazer parte da família dele. Crer nele como Senhor da tua vida. Entender que Ele pagou um preço numa cruz pela tua vida, pelos teus pecados, para poder tirar toda a culpa do pecado e te santificar, para você ter uma vida verdadeira e uma comunhão reta com Ele. Ele está te chamando para isso. Sabe, se você é essa pessoa, se você talvez está nos assistindo, você é essa pessoa, você que está presente aqui também é essa pessoa, eu quero que você levante a mão e eu quero orar pela tua vida. Esse momento é um momento teu com Deus. É um momento onde você está declarando coisas para Deus. Um momento onde Ele está falando com você e você agora está falando de volta com Ele, respondendo aquilo que Ele está falando no teu coração. Então levanta a tua mão, eu quero orar por você. Eu quero que você repita comigo essa oração. Deus, reconheço quão fraco eu sou. Reconheço hoje, Deus, como eu tenho andado longe, Senhor, como eu tenho andado em incredulidade, ou até mesmo crendo em coisas que não são o Senhor. Mas hoje eu me arrependo. Eu sei que sou um pecador e eu necessito da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão. E hoje eu me arrependo dos meus pecados e confio a minha vida nas mãos de Jesus Cristo. Confio a minha vida, confio que Ele é o Senhor da minha vida. Não mais eu, mas Ele. E que nele a minha vida está segura em Ti. E que assim como Ele ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, um dia eu também ressuscitarei e viverei eternamente contigo. Então me adota como um filho ou como uma filha. Me faça novo. Me faça uma pessoa que viva para a Tua glória e para honrar o Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça, derrama, Deus, a tua graça capacitadora sobre a vida destes que tomaram decisão. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, toque nos seus corações, que o Senhor, ó Deus, faça deles pessoas novas. Eu oro, ó Pai, que em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha encher as suas vidas, venha, ó Deus, transbordar sobre as suas vidas, que eles nunca mais sejam os mesmos, saiam daqui se sentindo perdoados, ó Deus, que o fardo do pecado, ó Deus, venha sair das suas vidas, e eles venham experimentar o fardo leve do Senhor. Em nome de Jesus, derrama a tua paz, derrama a tua alegria, derrama, Deus, mais convicção, mais fé, fortaleça-os, ó Deus, na tua palavra, e que em nome de Jesus eles produzam frutos para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Que Deus derrame sobre a sua vida bênçãos que você não consiga nem contar de tantas, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Não consigo entender, seu mistério é grande pra